missão de Deus, a minha missão. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, neste sábado, para a honra e glória de Deus, estudarmos mais uma vez a nossa lição e que a lição ela continue sendo uma forma de você entender melhor a vontade de Deus na minha e na sua vida. Neste sábado, nós temos o prazer, né, de termos a participação do nosso querido pastor Rivaildo Freitas. Ele foi pastor na Venezuela, pastor em São Paulo. Hoje ele se dedica a outras coisas, como é um artesão, chama ele de um artesão. Ele faz chalé de madeira, ele constrói, que é coisa de primeiro mundo, né? Chalé italiano, chalé americano, né? Então, enfim, ele tem essa versatilidade, mas também, mesmo não sendo pastor, vamos dizer assim, hoje, do ponto de vista de estar integrado ao ministério, do ponto de vista formal, mas informalmente ele exerce esse ministério cuidando de pessoas. E não tem coisa melhor do que isso, cuidar de pessoas. E ele cuida muito bem, né? Tem, sem sombra de Deus, o trabalho na mão. E nada melhor do que ele para falar de um assunto de missão, porque ele já fez missão na Venezuela, foi pastor lá, aí em São Paulo também, mesmo não estando oficialmente no pastorado, mas ele continua trabalhando com muito afinco, com muito desejo. E hoje nós teremos um estudo extraordinário, pastor Rivaildo, Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 2. E o verso para memorizar diz o seguinte: então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Está em Mateus 15, verso 28. Mas, pastor Rivaildo, faça aí uma mini apresentação sua, dê as boas-vindas ao nosso público e como é que nós poderíamos dizer os principais tópicos da lição com base nesse texto que a gente acabou de ler, que é o texto áureo da lição. Seja bem-vindo e um feliz sábado. Feliz sábado, professor Matusalém, feliz sábado a todos os irmãos nessas primeiras horas sabáticas, né? É gratificante estudar, repassar a lição. Eu acredito que muitos fazem isso, além de estudar na semana, repassam aí nas primeiras horas sabáticas. Isso é muito bom para ir alimentando a mente para a escola sabatina, né? Pela manhã, no sábado. Como o professor Matusalém falou, eu sou conhecido como pastor Rivaildo, né? Já levo um ministério de mais de 20 anos, né? Já em torno aí de 23 anos. E, bom, trabalhei por muito tempo na obra de Deus de maneira formal, como missionário transcultural, evangelista, pastor distrital na Venezuela, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, mais enfaticamente. E hoje sigo como pastor de sustento próprio, né, servindo as ovelhas que necessitam de amparo, de ajuda. Temos um ministério, o professor Matusalém e outros sabem, está em andamento, estamos construindo um lugar para dentro em breve atender as pessoas nas suas necessidades emocionais e orientação de famílias, como o Ministério de Sustento Próprio deve fazer, né? Agora, professor, esse tema da lição, né, a missão, né, para aqueles que ainda não foram, né, não foram alcançados. Existem dois tipos de missão na igreja, né? A missão áurea é essa, é alcançar aquele que não foi alcançado. Assim disse o Senhor Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido, e o perdido é alguém que precisa ser alcançado. É claro que existe a missão também de manter aqueles que já foram supostamente alcançados, né? Existe essa parte da retenção da igreja, que é algo que não pode ser negligenciado. Mas essa missão ela é importante. E aqui esse texto, Jesus falando da fé da mulher, seja feita conforme a sua fé. O que essa expressão quis dizer? Primeiro nós temos que entender o contexto. É interessante que o Senhor Jesus estava indo a terras estrangeiras. Mas veja que ele estava indo e ele atendia quem? Ele só atendia judeus ou israelitas. Interessante. O Senhor Jesus ele dava essa prioridade, não porque ele não iria atender, não porque ele não iria atender as outras nações, as outras pessoas, mas porque
a vinda do Messias, a profecia lá de Isaías, dizia que ele virá o Senhor ao seu templo, ao seu povo. Então, esse período do ministério antecruz de Cristo, que seria os 3 anos e meio antes da cruz, seria dedicado para então trabalhar entre as ovelhas perdidas de Israel. É importante aclarar isso, professor, antes da gente entrar no trato que Jesus teve com a mulher, que aparentemente foi violento, e nós vamos tratar disso, a forma como ele tratou, né? Algumas pessoas tentam maquiar, tentam aliviar, mas Jesus foi pesado, ele foi duro com aquela mulher, né? E nós vamos tratar disso, e claro, que entender, né? Vamos entender com a visão humana, vamos ver como algo muito mal, mas quando a gente vê com a visão espiritual, a gente entende que Jesus estava trabalhando na vida daquela pessoa. Primeiramente, quando aquela mulher começa a clamar, Jesus a ignorou. Primeiro item, ele ignorou. A Bíblia fala, se você observar no contexto anterior a este verso, né? Fala que Jesus fez de conta que não estava ouvindo nada, deixou ela clamar. E aí os discípulos foi quem chegaram em Jesus e falou, mestre, despede ela, ou seja, fala assim, mulher, vai embora, olha, não vou te atender, para que ela vá, porque enquanto o Senhor não falar nada, ela não vai parar de gritar. E ela clamava a Jesus. E aí então Jesus olha para ela e Jesus foi duro com ela. Mas antes da gente falar dessa dureza, dá uma segurada aí, querido irmão, para a gente explicar. Exato. Então, a gente começa a lição no primeiro tópico, ele fala sobre missões em regiões estrangeiras. Ele coloca 3 experiências aqui, que é de Juízes, capítulo 3, versículo de 1 a 6, 1 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 12, e 2 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 6. Como esses textos nos ajudam a entender um pouco do contexto dessas cidades, né? Então, são povos que são, né, vamos dizer, estranhos a toda a cultura, a toda a religião, a toda a adoração do povo de Israel. Mas como alcançá-los, pastor? O interessante é o seguinte, professor Matusalém, é que eles eram povos que, nesses textos que o senhor citou, e o irmão que estudou a lição, ou que está com ela em mãos estudando, vai entender, quando o povo de Israel entrou em Canaã, eles destruíram vários povos. Só que esses textos relatam que Deus, olha que interessante, Deus deixou esses povos para provar o coração dos filhos de Israel, se eles iriam continuar fiéis às leis de Deus ou se iriam adorar outros deuses. Olha que interessante. Esses povos foram deixados, primeiro, para Israel mostrar fidelidade a Deus, cumprindo a missão de alcançá-los. Porém, seria também uma prova se eles não cumprissem a missão e passassem a adorar outros deuses. Infelizmente, nós sabemos que a história póstuma de Israel, depois da entrada na terra de Canaã, é que eles caíram várias vezes. Mas o interessante é que esses povos vigoraram até os dias de Cristo, ou seja, por volta de 1446 aproximadamente, o povo de Israel entrou em Canaã, saiu do Egito, e depois de 40 anos, por volta de 1406, entraram na Terra Prometida. Ou seja, 1400 anos depois, esses povos ainda existiam, ou seja, Deus preservou esse povo, agora diante de judeus e israelitas que não eram mais pagãos e não tinham tendências ao paganismo, os judeus da época de Cristo, eles não aceitavam, já estavam nesse ponto decididos a crer em Deus. O problema deles era o legalismo, né, como nós vemos, mas eles então têm esses povos, e esses povos então agora deveriam ser alvo da missão para ser alcançados. Jesus, agora o interessante, professor Matusalém, é que Jesus queria alcançar esses povos, mas ele iria fazer essa obra depois através dos discípulos, é o que é interessante, né? Inclusive dos povos gregos, e essa mulher, ela era, e Marcos cita que ela era cirofenícia, descendente de gregos. Lembre-se que lá em João, né, fala no final do livro de João, quando Jesus estava na semana da crucifixão, os gregos falaram, olha, abandona esse povo e vem conosco, que o nosso povo te ouvirá. E Jesus falou, não é chegada a hora de eu ir ter convosco. Virá o tempo que eu irei ter convosco e vós me ouvireis. E sabemos que Jesus morreu naquela semana e não foi. Não foi? Claro que foi. Jesus enviou o apóstolo Paulo.
Interessante. Então, Paulo, ele foi, assim, alguém que pregou aos gregos, né? Então, ou seja, então, quando Jesus fala que iria, ele iria, mas tudo no seu tempo. Então, Jesus, nesse período, professor Matusalém, ele estava indo primeiro nesses povos vizinhos, mas ele estava indo nas sinagogas. Interessante que os judeus tinham sinagogas em meio a esses povos. E Jesus ia nas sinagogas, pregava e falava aos judeus. Por quê? Isso é uma regra básica do evangelismo e da missão. O senhor falou, puxa, o pastor Rivaildo foi missionário por mais de 20 anos, evangelista nato. Então é impossível pegar uma lição dessa e falar só sobre aquele evangelismo local. Não. Nós temos que falar da alma do evangelismo. Então, veja, Jesus não se atreveu a fazer uma obra pelo mundo sem primeiro preparar os oráculos, que era o povo judeu. Então, aqui fica uma lição para nós. Antes da gente fazer a obra por qualquer outro povo, a gente tem que converter o pessoal do candomblé, do umbanda, do xamanismo, do quimbanda, os ateus. Antes de qualquer obra, devemos fazer uma obra pelas ovelhas da casa, preparar a igreja, curar as suas feridas, curar os seus erros teológicos, ideológicos, as suas doutrinas erradas, para então, quando esta igreja estiver fortalecida, ela ir e pregar ao mundo. E Jesus fez isso. Tanto é que quando Jesus morre, ressuscita, o Espírito Santo desce sobre uma igreja que ele preparou por 3 anos e meio, e essa igreja então foi e pregou o evangelho ao mundo da sua época. E nós sabemos, né, professor, o senhor é um estudante de teologia, é um professor, nós sabemos que a igreja pregou o evangelho ao mundo da sua época. Jesus só não voltou porque não era ainda o tempo, mas o apóstolo Paulo, de tanta certeza, falou, e nós, os vivos, os que ficarmos, porque ele pensou, ó, já terminamos a pregação, o mundo conhece. Então, Paulo falava de um jeito que ele se via um dos vivos que veria Jesus voltar. Então, aquela igreja foi tão bem cuidada, e aí fica uma dica para nós. A primeira parte aqui, que é esse contexto de Jesus, ao se dedicar em buscar, quando ele fala para a mulher, né, que eu vim para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Primeiro ponto do evangelismo. Quando se vai fazer um evangelismo na igreja, primeiro você se faz um evangelismo pela igreja. Curar as feridas da igreja, sarar a igreja, deixá-la forte para que ela então, alimentada do alimento de Cristo, ela possa passar isso e então alcançar os de fora. Ok. Buscando multidões. Então, o senhor já contextualizou esse tópico da lição, que traz o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículo 35 até o 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. O que é isto, pastor Rivaildo, nos ensina sobre a missão para com as multidões, onde quer que as encontremos. Né? Então, nós temos aí um contexto que Jesus saiu pregando o evangelho às multidões, e Jesus, ele falava daquilo que era para a salvação, mas Jesus via a necessidade dessas pessoas também. E o que significa essa missão para multidões, né, nesse contexto tão amplo e tão complexo, né? É uma multidão que tem a sua complexidade, que tem os seus desafios. Professor Matusalém, que expressão linda do Senhor Jesus. Veja, o Senhor Jesus, quando ele olhou, olha que interessante, ele falou, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Quem eram os ceifeiros naquele momento? Ele e mais 12. Agora, a gente fica perplexo de pensar, peraí, mas haviam sinagogas? Sinagogas é um santuário, como hoje. O que nós temos são sinagogas, onde nós congregamos são pequenas sinagogas, e o santuário é no céu, onde Cristo é o sumo sacerdote, nós sabemos disso, né?
Agora, veja, naquela época havia uma igreja organizada com sinagogas, haviam líderes, havia um instituto de teologia, havia mestres, doutores da lei, haviam fariseus, saduceus, ou seja, então quer dizer que Jesus, ao falar que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, quer dizer que então não se estava fazendo a obra, a igreja que foi determinada para a obra. Por isso que Jesus começa a fazer uma obra de restauração. E isso daqui nos ensina uma lição, né? A seara era grande, trabalhadores poucos, o Senhor da seara, Jesus ele fala que oremos para que o Senhor envie trabalhadores. Então, veja, as pessoas estavam como ovelhas sem pastores, pois o verdadeiro evangelho não era dado às pessoas. Ao invés disso, eles tinham práticas religiosas. Olha que perigo! E aqui fica um alerta, será que nós, talvez, hoje, como adventistas, não estamos nisso? Às vezes nós nos perguntamos como que 12 homens e algumas mulheres pregaram o evangelho ao mundo da sua época, e hoje uma igreja com aproximadamente 20 bilhões, né, de habitantes, de membros, uma igreja rica, nós não temos medo de falar isso, não devemos ter medo, a nossa igreja é rica. É uma igreja rica institucional, de escolas, de hospitais, de recursos, de tecnologia, de comunicação, como a Novo Tempo e tal. E nós simplesmente, nós temos milhares e milhares, milhões de pessoas e não temos terminado a obra do evangelho. O povo judeu também eram milhões de pessoas. Eles também tinham uma instituição organizada de coleta de dízimos, de ofertas, de obreiros e tal. Só que para Jesus dizer isso, que as pessoas eram ovelhas sem pastor, mostra que estava tendo um problema do povo naquela época. Qual era o problema? Eles não estavam fazendo a verdadeira obra. Eles tinham sinagogas, eles tinham líderes, era igreja organizada, tinha estrutura. Eles eram ricos em recursos financeiros. Mas as pessoas não estavam sendo atendidas, nem as da casa de Israel, olha que interessante, e muito menos as de fora. O segundo passo que nós vemos aqui é que esse problema é por quê? Pois o verdadeiro evangelho não era dado às pessoas. Ao invés disso, eles tinham uma religião cheia de formas, de obras, que na verdade ligavam eles à terra e desligavam eles do céu. Não havia ninguém na igreja organizada da época, exceto Jesus, né, cuidando das ovelhas com o verdadeiro evangelho que liga as pessoas ao céu e dá sentido à vida aqui. Então, essa aclaração de Jesus é algo que nos deixa cheio de terror. E esse é um medo que eu, como pastor, que creio que o professor Matusalém e você, meu irmão, que está participando conosco, deve ter e devemos ter. O medo de talvez Jesus não ter voltado ainda, porque talvez estejamos pregando. Hoje estão surgindo muitas modas, muitas coisas que, com perdão, professor Matusalém, não quero aqui dar nomes, mas nós vemos coisas que às vezes parecem como um circo e é dito que é evangelismo. E eu sou um professor de evangelismo, eu formei desde o ano de 2010 até o ano de 2018 mais de 400 obreiros missionários para a cultura de Latinoamérica. Então, quando a gente vê algumas coisas, parece ser o pão e circo de Roma, e não é evangelismo. E os irmãos reclamam, o pessoal, aí fica evangelismo lava-jato, sabe? A pessoa evangelismo porta dos fundos, a pessoa entra por uma porta e sai pelo fundo, e aí depois culpa a igreja, tal. Então, realmente nós temos que tomar esse cuidado de não cair no erro que a nação judaica fez, de nessa pressa, nessa ânsia de querer ver uma igreja cheia de pessoas. Ellen White, ela fala no livro Evangelismo, na época dela já estava ocorrendo esse tipo de evangelismo que jogava muitas pessoas em conversas na igreja. E ela fala, melhor seria 6 pessoas convertidas e decididas por Cristo do que termos 600, ela fala no livro Evangelismo, que não são convertidas e, além de não permanecerem na igreja, criam fraqueza espiritual e, ao saírem, levam consigo aqueles que outrora foram firmes na fé. Exato. Então, é algo para a gente também se conter. Nós temos que fazer a missão, temos que alcançar multidões, mas espera aí, temos que alcançar com qualidade. Né, com qualidade, não cair no erro da nação judaica que, como Jesus disse, eram ovelhas sem
pastor. Ou seja, eles estavam vivendo errado, numa crença errada. Os judeus da época de Cristo, eles criam em vida após a morte, eles criam no seio de Abraão. Alguns tinham Herodes como se fosse o Cristo, haviam seitas judaicas diversificadas ali, com crenças das mais esquisitas possíveis. O próprio Jesus, ele foi morto justamente por o seu povo estava tão fraco doutrinariamente que não conseguiu enxergar o seu Cristo quando ele veio. A Bíblia fala, ele veio para os seus, e os seus, um povo milenar servindo a Deus, não reconheceu. Como que esse povo poderia levar o evangelho às outras multidões? Então, aqui esse foi a questão. Então, nós temos que tomar esse cuidado, professor Matusalém, para não cair nesses falsos métodos de evangelismo, né? É um alerta, né? Que o erro do povo judeu nos alerta, não cairmos nisso. É melhor nós termos pessoas realmente, fazer o trabalho bem feito, plantar a semente, instruir. Claro, não criar um legalismo. O que é o legalismo? É o batismo pelas obras. Não, essa pessoa só pode batizar se ela for dizimista, se ela estiver guardando o sábado melhor do que o adventista de 70. Não é isso. Aí é outro extremo. Mas também não podemos cair por essa questão. Tem pessoas que eu já vi muito. Eu fui líder de obreiro, eu fui evangelista associado, eu tive equipe de obreiros em associação. E quantas vezes eu vi coisas que me assombraram. Eu ver pessoa que quando chegou o dia do batismo, eu falo, olha, eu quero fazer aqui os votos com essas pessoas. A pessoa não saber sobre o sábado. A pessoa não, você entendeu? Não saber coisa assim, não saber que adorar a imagem era errado. Não, mas pastor, ela decidiu pelo batismo. Não, mas ela decidiu pelo batismo para quê? Para ser membro de um clube? Porque se falou dos benefícios de estar na igreja, que vai ser uma família, que vamos abraçá-la, ok. Mas a pessoa não entendeu que adorar a imagem é errado, ela não entendeu que vida após a morte é errado, ela não entendeu. Então, esse é um perigo que a gente tem que tomar. Então, levar o evangelho às multidões é fazer como Jesus, é um trabalho árduo. Você vê, professor Matusalém, ele fala que ele ia de casa em casa e ia de sinagoga em sinagoga, e ele ia de pessoa em pessoa. Agora, veja bem, quando ele ia de pessoa em pessoa, olha o nível da avaliação de Jesus como evangelista para aceitar uma pessoa. Não é que ele era exigente, não é que ele estava pedindo currículo para a pessoa entrar na empresa da recém-fundada igreja cristã, não era isso. É que a pessoa tem que saber o que está fazendo. Então Jesus fala para aquela mulher, porque isso está no contexto, o áureo da lição é o trato dele com a mulher. Ele fala, mulher, não se pode tirar dos filhos para dar aos cachorros, aos cachorrinhos. Vamos ser sinceros, professor Matusalém. Se fosse eu ali, Jesus está dizendo, pastor Rivaldo, você é um cão, você é um cachorro, um animal imundo. Nós temos que ser contextualistas. Em outras palavras, Jesus disse, olha, eu não posso tirar de um filho para dar a uma cadela. Agora, o que assombra, e aquilo foi um teste, Jesus foi, se você vê a história desse povo de Tiro, de Sidom, várias vezes eles invadiam Israel, eles queimavam os israelitas vivos, eles crucificavam nas rochas os israelitas junto com o Império Assírio Antigo, eles faziam barbaridades, eles arrancavam a pele dos israelitas, deixavam eles sem pele vivo, né? Nossa, uma coisa horrível. Então era um povo, quando você vê a história deles, eles foram cães mesmo, professor Matusalém. Quando a gente estuda a história, eles foram cães mesmo. Então, quando Jesus fala, olha, eu não posso tirar dos filhos para dar para os cães aqui, esse povo que viveu massacrando eles. E olha, a resposta daquela mulher foi algo incrível, porque ela fala, olha que bonito, ela mostra algumas lições para nós, professor Matusalém. Primeiro, isso está correto, porque isso já é o próximo tópico da lição que você traz nesse contexto, né, que está ali em Mateus capítulo 15. Isso. Né, pode contextualizando, pode maravilha. Estamos fluindo bem, né, professor? Estamos fluindo bem. Estamos bem. Então, olha que interessante. Então, primeiro ponto que me impressiona, porque isso aqui é um evangelista tratando com a ovelha que vai ser evangelizada. Então, como que eu levo o evangelho? Eu tenho que levar igual o evangelista mor, que é Jesus. O exemplo de evangelismo não é o Luiz Gonçalves, não é o pastor Rivaildo, não é o Ivan Saraiva, não é... Nós tivemos e temos, e são evangelistas ainda, o pastor Luiz Ioso, o Arilton, não, nosso exemplo é Jesus. E Jesus, ele olhou para aquela... Primeiro ponto, Jesus, quando ele ia evangelizar uma pessoa,
Deus, quando vai evangelizar uma pessoa, ele faz a pessoa aceitar e entender qual é o nível do pecado dela. E ele dava nome. Por isso ele falou para essa mulher, eu não vou tirar dos filhos para dar aos cães. Ou seja, você e seu povo são cães. Agora, então, a pessoa, para ela receber o evangelho, ela tem que ter a humildade de aceitar. Primeiro ponto, essa mulher não se opôs ao trato de Jesus a ela. Ela não falou, nossa, Senhor, Senhor o Messias, o Deus de amor, me chamando de cão. Não, ela não se opôs. Segundo ponto, ela se declara ser cachorro. Olha que interessante, professor Matusalém. Por quê? Quando ela fala assim, Senhor, primeiro ela está dizendo, você é meu dono. Observe que enquanto os filhos comem, os cachorrinhos embaixo, eles comem as migalhas dos seus donos. Olha que interessante. Então essa mulher se humilhou a aceitar que o povo dela era de um nível inferior, porque eles praticavam práticas malignas e crenças errôneas, mas ela estava dizendo, Senhor, apesar de tudo isso, todos os povos do mundo, inclusive o meu, cachorros ou não, nós somos do Deus de Israel. Então, quando essa mulher aceita Jesus dizer, vocês são como cães, ela assim, nós somos um povo mau, um povo sujo, um povo pecador, não é essa atitude do pecador arrependido? Não é essa atitude que faz ele receber o perdão? Essa mulher se põe e ela se coloca, mas embora eu seja isso, eu sou tua. Aí é onde Jesus disse, grande é a tua fé, mulher, vai e seja feito como a tua fé. Aí foi irresistível para Jesus. Então essa mulher de cão, ela se tornou filha. Olha que bonito. Bom, pastor, bacana, né? Essa retórica muito importante, né? Sobre a conversão dessa mulher. Jesus alcança exatamente a missão transcultural que o senhor também trabalhou. Ele rompe as barreiras de pregar só para dentro de casa. Ele vai para longe. E o próximo tópico da lição é exatamente ali na quarta-feira, onde traz o sonho de Pedro, né? De Atos, capítulo 10, onde ele sonha com animais, né? Sim. Mas tem um homem ali a ser alcançado e Pedro, ele resiste, e às vezes a gente é resistente a pregar para pessoas que não fazem parte, vamos dizer, de uma coisa que é comum a todos nós. E hoje nós temos muitos desafios, né, na missão transcultural, né, na missão com tribos urbanas, com tantas pessoas que não fazem parte do nosso cotidiano e que não se veste como a gente veste, não come o que a gente come, não tem os mesmos gostos que a gente tem, então a gente às vezes resiste. Mas será que, com base no sonho que é apresentado de Deus a Pedro, ali em Atos 10, há alguma coisa a nos ensinar, como ensinou a Pedro, e o que é que significa aquele sonho e qual foi o resultado dele, pastor? Olha, professor Matusalém, uma coisa que eu aprendi nesses 23 anos pastoral, a maioria deles, né, nesses 23 anos de vida de pastor e de missionário, 18 deles foram como pastor evangelista, né, missionário transcultural. E uma coisa que eu aprendi atuando em mais de 33 culturas diferentes, entre culturas indígenas. O nosso próprio Brasil é um Brasil cultural. Você vai no nosso estado do Alagoas, é uma cultura. Você vai para Paraíba, é outra cultura. Nós vivemos em um país continental, você não precisa ir para fora do Brasil para você ser um missionário transcultural. Né? Eu vivi no Amazonas 5 anos, uma terra que eu amei. Então, o que acontece? Uma coisa que eu aprendi com as culturas, professor Matusalém, cultura não é religião. Esse foi um problema grave dos judeus, que eles queriam transformar a sua cultura em religião. E às vezes nós temos essa tendência, essa limitação. Cultura não é religião, mas a religião de Deus, a religião bíblica, nós vemos que ela vai respeitar a parte boa da cultura. Ela vai aceitar e absorver a parte boa da cultura. Por exemplo, nós sabemos que, biblicamente, nunca houve um casamento dentro de um templo, um sacerdote falando, eu vos abençoo, tal. Não, nunca houve isso. Isso veio da cultura
romana, sim, da cultura romana, porque na cultura romana eram os sacerdotes quem faziam os casamentos. Mas, veja, então, inclusive tem pessoas aí dissidentes, né, que falam, a igreja adventista tem tradição romana, que esse negócio de casamento por pastor, quem fazia antes era, no povo de Israel, era o pai e a mãe de um lado e de outro, até a questão das noivas, tá, entendemos. Tá, mas deixa eu te perguntar, tudo bem, lá na cultura, quem fazia a bênção do casamento era o sacerdote pagão. Mas qual é o problema se o pai e a mãe dos dois lados, que é quem decidem a união, pedirem para um sacerdote do povo de Deus pedir a bênção de Deus sobre os filhos? Não há problema. Então, veja, então a cultura, ela não é religião, mas a religião bíblica, a religião cristã, quando ela absolve algo da cultura, se esse algo não vai contra os princípios de Deus, está correto, está tudo bem, devemos, né? Bom, agora a questão do que esse comportamento de Pedro nos ensina. Primeiramente, aqui nós vemos um caso claro de racismo. Sim, racismo. Paulo, ele fala, olha, vós bem sabeis que não é comum a um judeu entrar na casa de alguém de outro povo é geral, qualquer outra nação, e muito menos está cumprimentando, eles lavavam as mãos, eles tinham, eu não vou falar aqui para não nos delongarmos, eu acho que já tivemos lição de escola sabatina falando dos hábitos judaicos, né? Então Pedro deixa claro, só que veja, Pedro então, ele teve que ter uma visão do Espírito Santo para entender que ao que Deus purificou não considere comum ou imundo, porque os judeus, qual era o racismo que os judeus tinham, né? Nós vemos que o racismo dos judeus para com os outros povos, eles achavam-se, olha só, eles achavam-se superiores diante de Deus com relação a outros povos. Ou seja, o judeu ele pensava que a salvação era só para judeu e não para os outros povos. Se algum povo quisesse se salvar, ele primeiro se transformava judeu, aí como judeu ele tinha esse merecimento. Alguém de outro povo ir diretamente a Deus e ser salvo, isso era loucura para um judeu. E isso era uma doutrina errada que Pedro e os discípulos mantiveram, com exceção de Paulo. Tanto é que nós vemos aí que Paulo bateu de frente com Pedro. Agora veja, Deus então aqui está tratando com problemas internos da igreja. Às vezes nós, professor Matusalém, nós somos adventistas, mas às vezes eu trago coisas das minhas crenças folclóricas brasileiras e eu quero tornar isso crença bíblica. E os judeus então pegaram esse racismo cultural que eles tinham, e eu vou explicar aqui agora de onde veio esse racismo cultural, porque é racismo, não é? Racismo é quando uma raça denigre a outra ou priva a outra de um privilégio porque ela se sente, tipo assim, esse privilégio é só para mim ou a minha raça é superior à sua. Isso é racismo. E os judeus, nesse contexto, eles eram racistas, não pela cor, não pelo status financeiro, não pelo status de poder, mas por uma questão de sangue, eles eram racistas. Se não fosse judeu ou prosélito ou de nascimento, eles criam que não era digno da salvação. E Pedro estava indo, ele ia em todo lugar, só que ele só pregava para judeu ou para israelita. Então, veja bem, Deus, o Espírito Santo, deixou claro para ele que a salvação era para todos os povos, Deus deu aquela visão para ele, e depois fez ele passar por essa situação ao qual ele viu o Espírito Santo descer sobre aquelas pessoas antes mesmo de serem batizados. Então, Pedro entendeu que se o Espírito Santo, que é Deus, estava sobre aquelas pessoas, então havia algo errado nele, que era o quê? Esse racismo cultural. Agora, professor Matusalém, eu gostaria de enriquecer a lição falando da onde veio esse racismo cultural, que é o que o senhor bem falou, que às vezes a nossa cultura, ela cria barreiras para a gente alcançar pessoas de outras culturas. Eu, como brasileiro, eu sofri muitas coisas, Deus me lapidou lidando com outras culturas, né? Isso fez muito bem, eu levei o evangelho aos outros, mas essas pessoas me ensinaram a entender que tinha muita coisa na minha crença que não era doutrina, que era cultura e cultura errônea, cultura que se o Brasil não existisse, eu nem creria, não existiria. Então, exato. Veja bem, esse racismo cultural de judeus para com outros povos, ele surgiu, olha a importância da liderança, agora nós vamos chegar nesse ponto que a gente estava falando lá,
do porquê Jesus fez um trabalho para limpar a mente dos discípulos de muita coisa errada. Mas isso aqui Jesus não tinha limpado ainda. Você vê, Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e Pedro era racista. Os discípulos eram racistas ainda, porque Pedro era uma expressão dos demais. Então, veja bem, então os judeus, eles iam, isso surgiu, esse racismo cultural surgiu da interpretação errônea que os pastores do povo de Israel, eu digo os fariseus, essa classe dos fariseus, para quem estudou um pouco, eles surgiram no período helenista, por volta de 200 antes de Cristo. Você vê que quando Malaquias morre, o último profeta, não existe fariseus, nem saduceus. Quando você vira o Novo Testamento, lá está os fariseus, são respeitados pelo povo. Passou um período ali de aproximadamente 400 anos, só que de 200 anos antes de Cristo, ali no período dos Macabeus, surgiram os fariseus como defensores da teologia bíblica, foram os primeiros mestres e doutores da lei. Então, esses fariseus, eles interpretaram erroneamente, né, algumas partes. Por exemplo, Deus fez algumas restrições lá em Deuteronômio, lá no Pentateuco, porque Deus não queria que os israelitas se contaminassem com a idolatria e os pecados dos povos pagãos, mas sim, Deus queria que os israelitas influenciassem e convertessem esses povos ao verdadeiro Deus e Salvador. Os israelitas, então, esses fariseus, por volta do ano 200 antes de Cristo, até ali os dias de Cristo, eles então criaram uma sequência de regras, né? As leis dos fariseus, que hoje nós conhecemos como Talmud israelense e o Talmud babilônico, né? Tem tudo isso que eu estou falando, estão nesses livros. Então, os israelitas interpretaram as ordens protetoras de Deus como uma forma de exclusivismo de salvação, somente para eles. E os outros povos estavam, então, excluídos disso. Na verdade, Deus nunca quis dizer que a salvação era somente para eles. O que Deus criou foi restrições para que eles não se contaminassem com as doutrinas falsas e abandonassem a Deus. Então aí os discípulos, nesse terror, os fariseus, os líderes de Israel, eles não foram malignos, não foi uma maldade. Eles então interpretaram erroneamente que se Deus colocou uma divisão entre os judeus para não se casar e não constituir famílias com outros povos, então é porque a promessa do Salvador e da salvação seria só para eles. Então, esse pequeno erro doutrinário criou uma doutrina errada. Você vê que o Messias veio, o Messias foi entre outros povos, ele curou os samaritanos, ele curou pessoas de outros povos, ele falou para os discípulos, ele falou para eles irem por todo o mundo até os confins da terra. Se é para ir até os confins da terra, é para salvar todas as pessoas. Jesus falou, e todo o que crê. Jesus não falou, e todo judeu, e todo israelita que crê. Ele falou, não, todo o que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Jesus em nenhum momento disse, olha, vocês vão pelo mundo procurando só quem é judeu e quem é descendente de israelita. E aí os que crerem e forem batizados serão salvos. Não, Jesus colocou no infinitivo. Ide, portanto, fazei discípulos. Olha a declaração de Mateus, né? Do final de Mateus, né? Mateus 28 ali, do versículo 19. Ide, portanto, né? O 18, Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos do povo judeu espalhado na terra? Não, de todas as nações. Então ali está claro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não falou para dizer, e ensinando-os a guardar todas as coisas que os fariseus lhes ensinaram a guardar, mas que eu tenho ordenado. E assim eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora veja, professor Matusalém, e veja, querido irmão, querida irmã. A questão de nós vivermos colocando cultura como religião, colocando nossos pensamentos como religião. Essa questão cultural foi tão forte que eles viveram 3 anos e meio com Jesus, pessoalmente. Eles viram Jesus curar o samaritano, o de Tiro, o de Sidom, o grego. Eles viram.
Eles viram a ordem de Jesus para ir por todos os povos. O Espírito Santo desceu sobre Pedro e aquelas pessoas. E nós vemos aqui, anos depois, Pedro praticando racismo, crendo na sua mente em uma doutrina, perdão, doutrina não, porque doutrina é bíblica, crendo em um dogma cultural que os líderes religiosos entenderam errado das escrituras e ele estava passando para frente. E aqui fica um alerta. Será que nós hoje não estamos criando dogmas que impeçam as pessoas de entrar pela porta que já é estreita, porque alguns, professor Matusalém, a porta já é estreita. Ao invés deles abrirem, não, eles fazem apertar mais a porta com os dogmas culturais, né? Exato. Bom, o último tópico da lição é fé na terra. Em Lucas 18, versículo 8, diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ali ele traz o articulista da lição, ele traz Mateus 8, versículo de 10 a 13, Mateus 9, verso 2, Mateus capítulo 20, versículo 29 até o 34, Marcos capítulo 2, versículo 5, Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 42, e Lucas capítulo 18, versículo 35 até o 43. Nessas passagens, Jesus descreve o que significa ter fé na terra. Na verdade, quando o Filho do Homem vier a este mundo, no seu segundo advento, ele vai encontrar fé na terra. E aí a gente verificou aí que existiram comunidades, existiram pessoas que não faziam parte da comunidade do povo de Deus, que foi encontrado nessas pessoas fé. O centurião, os amigos do paralítico, o cego Bartimeu, pessoas que não estavam, vamos dizer, nesse contexto da sinagoga, do povo de Deus na época. Mas foi achado mais fé nessas pessoas do que em outras, pastor? Professor Matusalém, assombrosamente foi achado fé nas pessoas que aparentemente eram onde não se deveria achar fé. Imagine uma linhagem. Quando nós pegamos a linhagem do povo de Israel, eles descendem de quem? Eles descendem de Abraão. E Abraão descende, nós vemos ali a linhagem de Noé, e Noé descende de quem? Noé descende de Enoque, e Enoque descende de Sete, Sete descende de Adão. Às vezes o povo fala, o povo de Israel é um povo aí que eles têm cerca aí de 3.500 anos. Não, essa não é a genealogia do povo de Israel. A genealogia do povo de Deus, ela é adâmica. Nós estamos falando de um povo de Deus de 6.000 anos. E quando esse Messias vem, olha o que nos assombra. Os exemplos de fé, como Jesus disse, nunca, porque eu não vi fé como essa nem em Israel, quando ele falou do centurião. Quando aquele homem fala, Senhor, olha, eu tenho homens ao meu comando, eu digo a esse vai, ele vai, eu digo aquele volta, ele volta, eu digo aquele vai, ali ele, sabe, faça isso, ele faz. Então, eu não sou digno que entres na minha casa, mas tão somente me dá a ordem, e eu creio que somente a tua ordem curará o enfermo. E Jesus falou, nem em Israel eu achei fé como a deste homem. Né? Que coisa assombrosa. E aqui nós vemos que todos esses relatos bíblicos mostram que quando Jesus veio, assombrosamente, um povo até ali vamos pôr 5.000 anos de descendência e linhagem temente a Deus, não reconheceu o seu Deus. Até quando ele perguntou, o que diz o povo que eu sou? O Senhor é um dos profetas que ressuscitou, Jeremias, Isaías, mas eles não conseguiam enxergar ele como Cristo. Mas você vê que essas pessoas, eles chamavam Jesus de meu Senhor, eles criam que ele era o Filho de Deus. E essa fé pura e genuína de ver Jesus como Filho de Deus, quando nós vemos todos esses relatos que o senhor Supra citou, bem citado aqui, nós vemos que essas pessoas eram gentios. E quando eram pessoas do povo de Deus, eles não eram pessoas nobres. Os que eram do povo de Deus eram prostitutas, aleijados, publicanos, ou seja, era a escória do mundo. Interessante. Isso é algo que chama a nossa atenção. Então, eu creio sim, professor Matusalém, que esse clamor de Jesus foi uma tristeza. Tipo, o que Jesus está dizendo? Será que do mesmo jeito que quando eu vim,
Entre o meu povo eu não achei fé, e eu tive que achar fé entre os de fora. Será que quando eu voltar, vai ocorrer de novo, de entre o meu povo, quem é o povo de Cristo? São os cristãos. O cristianismo é o povo de Deus. Então hoje nós estamos tendo gente que tem fé, que vai prosperar, que vai comprar um carro, que glória a Deus, aleluia, tá? Mas será que quando Jesus voltar, vai ter gente tendo fé nele como Salvador, como um Deus de amor, como um Deus de eternidade? Então eu acredito que sim, porque só que eu acredito que da mesma forma, ainda que o povo de Deus, que os cristãos, e sabemos que o pináculo do nosso cristianismo, que é o povo adventista é o profeta do povo de Deus, porque o povo de Deus é o cristianismo, e nós somos um povo profeta, o Elias dos últimos dias. Isso aqui é um alerta. Será que quando Jesus voltar, ele vai ter o desgosto que teve? Porque o mundo era o alvo de Cristo, porém o profeta de Cristo era o povo israelita. E Jesus, tristemente, ele achou fé entre as pessoas gentílicas e entre a escória da sociedade. E ele não achou entre os judeus, entre o povo de Israel. Isso foi uma dor para ele. E aí Jesus deixa essa pergunta, professor Matusalém, para que o professor Matusalém responda, para que o pastor Rivaildo responda, para que os pastores adventistas, o povo adventista, para que os batistas, para que os luteranos, os metodistas, para que todos os cristãos respondam. Jesus está perguntando e ele deixou no infinitivo. Eu acharei fé na terra? Eu acharei uma fé sã, uma fé correta, ou eu vou achar pessoas tão doentias que eu tive que separar 12, gastar 3 anos e meio doutrinando, e ainda depois desses 3 anos e meio, eu ainda tinha um Pedro racista, eu ainda tinha discípulos discriminadores, ao invés de serem porta de salvação, ele estava sendo um muro impedindo as pessoas de serem salvas. Essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Eu vou achar? Exato. Muito bem, pastor. Depois de uma brilhante explanação que o senhor coloca exatamente, nós devemos romper barreiras. Cristo, ele rompeu barreiras, não é? Ficou muito claro isso aí. É um ensinamento para o povo de Deus que quando Jesus Cristo vier, ele vai encontrar fé na terra e talvez encontre em pessoas que nós nem imaginamos. E será que vai encontrar na gente que diz conhecer a verdade, que diz ensinar a verdade, que diz fazer parte da igreja de Deus, né? Mas vai encontrar fé, ou em outras pessoas que nós nem imaginávamos, né? Nós iremos encontrar fé, Cristo vai encontrar fé. Mas, pastor, depois de uma brilhante explanação, né? Durante o seu ministério de mais de 20 anos, o senhor verificou, entre outras culturas, como ali na Venezuela, ou mesmo na Amazônia, um pouco diferente do contexto onde o senhor está vivenciando, do ponto de vista cultural, né? Qual foi a experiência que lhe impactou, que fez uma diferença na sua vida, que o senhor poderia relatar aqui? Professor Matusalém, estamos falando de evangelismo, de missão. Os valdenses, eles tinham uma frase: ou serás um missionário ou não serás nada. A Ellen G. White fala isso no Grande Conflito, é uma frase que emociona, né? E Ellen G. White pega desse contexto, inspirada, ela fala: todo cristão verdadeiramente convertido nasce no reino de Deus como missionário. Ou seja, a missão é buscar os que não foram alcançados. E aí é que está a questão, né? Será que nós já fomos realmente alcançados? Porque Ellen G. White, inspirada por Deus, ela não falou assim: olha, alguns vão ser missionários, outros não. Hoje em dia a gente vê uma conversa que eu sempre discordei, vou discordar sempre, professor Matusalém. Ah, não, dar estudo bíblico não é o meu dom, entregar um folheto não é o meu dom, pregar não é o meu dom, o meu dom é isso. Aí as pessoas ficam inventando dons e confundindo serviço com dons, né? Porque Jesus, quando ele falou ide pregar o evangelho, ele está falando de um serviço. Serviço você faz com dom ou sem dom. O dom e o talento é o que te faz fazer o serviço mais rápido e melhor. Mas a ausência do dom e do talento não te impede de fazer o serviço. Eu sempre coloquei isso quando formei obreiros, nos cursos de obreiro. Então, pregar o evangelho não é uma questão de dom, é uma questão de trabalho. Eu não nasci aprendendo a capinar, professor Matusalém. Mas eu aprendi. Era um trabalho a se fazer.
E aí eu desenvolvi o dom de capinar. Eu não nasci carpinteiro, mas pegando o martelo e batendo um prego errado aqui ou ali e tal, eu fiz minhas primeiras obras e o Espírito Santo me formou um carpinteiro. Você entende? Então hoje nós temos visto algumas pessoas dizer, não é o meu dom. E Ellen White é enfática, todo. Quando ela diz todo, e ali não é a opinião. Existem conselhos de Ellen White, opinião de Ellen White. Aí eu discuto. Isso aí foi o conselho dela, a opinião dela. É cultura, é época, lugar e razão, é exegese. Agora, quando ela disse, o Senhor me mostrou, assim disse o Senhor, aí não é Ellen White, ela é só uma voz, é Deus. E ela disse que o Senhor mostrou a ela que todo cristão verdadeiramente convertido, todo é todo. Todo cristão. E aqui nós vamos fechar para o nosso povo adventista. Eu não vou falar aqui do batista, do metodista, eu vou falar do povo adventista. Se você está na igreja cristã adventista, você tem que ser missionário, mas não é o meu dom, não é dom, é trabalho. Deus está dizendo através do seu profeta, se você é verdadeiramente convertido, você é um missionário. Mas eu não sou. Então você não é convertido, porque uma coisa anula a outra. No ano de 1998, o professor Matusalém, dando agora o testemunho, aclarando isso. Havia um jovem que ele já levava anos como adventista. Era um excelente professor de escola sabatina, pregava no púlpito aqui ou ali, mas em algum momento esse jovem se decepcionou. Teve algumas decepções com as pessoas da igreja. E ao ter uma decepção com as pessoas da igreja, ele se achava convertido. Ele cria que era convertido, ele pregava, ele já era batizado há anos, ele era líder, ele era professor de escola sabatina, era um dos melhores pregadores ali da sua igreja como jovem, um dos melhores do seu distrito. E de repente ele começa a olhar os erros, as falhas de outras pessoas, ele passou por uma amargura pessoal, e ali então ele começou a olhar para as pessoas. E quando você para e olha para as pessoas e não olha para Cristo, você cai ou se torna pior do que elas. Ele começou a olhar um que era líder e vivia em fornicação e aparentemente tudo dava certo. Ele olhava para o outro que usava algumas coisas ilícitas e que tinha cargo na igreja e tal. E ali então ele, na sua tristeza e dor, ele pensou, tá errado, olha lá, Deus favorece o cabra que é errado, o que é adúltero, o que é fornicário, e eu aqui tantos anos, né, virgem até os 18 anos, procurando fazer tudo certinho, tal, e Deus me privou dessa bênção, me trataram mal, ele sofreu uma dor, eu não quero citar aqui qual a dor para preservar a integridade da pessoa, né? E ali então ele começou a esfriar-se da sua fé. E ao esfriar-se da sua fé, começou a praticar vida dupla, ia para a igreja, mas agora então já tinha, quando estava fora da igreja, praticava erros, pecados. E um dia esse jovem começou a se sentir mal. E ele então foi em um dos anciãos da igreja e disse assim, olha, o senhor tem que me excluir da igreja. Porque eu tenho dignidade, eu sou filho de nordestinos, e o meu pai e minha mãe eram homens e mulheres dignos. Ele diz que o homem deve viver à altura do que ele é e do que ele vive. E eu pequei contra Deus, eu me magoei, me senti decepcionado com Deus, comecei a olhar os pecados das pessoas e eu me afundei em pecados. E os meus pecados são tão graves que eu creio que essa igreja é de Deus, eu creio que a igreja adventista é o profeta de Deus para os últimos dias. E essa igreja não pode ser manchada por maus testemunhos. E a minha vida está tão suja, está tão errada, que se um dia virem, olha lá, não é o adventista, isso vai manchar o nome da igreja. Então, eu estou fazendo isso, a minha vida está assim, assim, assim. E o senhor precisa reunir a comissão e me excluir da igreja. Para então, quando as pessoas falarem, não, ele é um ex-adventista, nós o cortamos e o expulsamos da igreja. E esse jovem, ele foi em um ancião chamado irmão Eduardo, da igreja de Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. E esse irmão Eduardo era aquele ancião que era considerado duro, era aquele que os jovens diziam, esse homem é muito duro, ele quer disciplinar todo mundo, ele é um carrasco, ele é um assassino de cristãos. E quando não foi e esse jovem foi dele, falou, eu vou ir no irmão Eduardo porque esse não vai ter dó, eu vou lá e ele vai me excluir mesmo. E qual não foi a surpresa dele quando o irmão Eduardo, com os olhos cheios de lágrimas, levantou-se e o abraçou e chorando disse, eu não vou desistir de você, porque Jesus não desistiu de você. Aí ele, mas meu irmão, estou cometendo pecados horríveis. Ele, você já falou isso para alguém?
E ele falou, não, o senhor é a única pessoa da igreja que está sabendo, tal, tudo. Ele, veja bem, pegou um livro, O Grande Conflito, e falou, filho, você vai ler esse livro. Eu quero que por 30 dias você leia esse livro. E eu vou orar a Deus durante 30 dias, a partir de hoje. Eu vou jejuar um dia sim e um dia não. Um dia eu vou comer e o outro dia não, por 30 dias. 15 dias eu estarei de jejum por você. Olha que atitude. E Deus vai falar com você de uma maneira que você possa ouvir e entender. E quando Deus falar com você, obedeça. E nesse momento, filho, você vai se converter de verdade. Porque você só está nessa vida, porque você estava na igreja de Deus, conhecia a doutrina do seu Deus, mas você nunca se converteu ao seu Deus. E ele não desistiu de você. O jovem saiu e ele começou a ler O Grande Conflito. Ele trabalhava ao ar livre, tinha um comércio de rua na época. E ali então chegou um capítulo do Grande Conflito que, ao ler, ele entendeu que quando uma pessoa vive no pecado abertamente, sabendo que é pecado, é como se ela se colocasse debaixo do pé de Satanás, e Satanás pisa e olha para Deus e diz assim, Deus, olha aqui, olha um pouquinho, olha o que eu faço com a tua imagem e semelhança, pisando. E aí Satanás diz, olha Deus, quer ver o que é melhor? Eu vou levantar o pé, olha, ele não sai de baixo, ele gosta. E Satanás, é por isso que eu piso. Não está assim no Grande Conflito. Mas houve um capítulo do livro O Grande Conflito, que é um livro poderoso. Eu recomendo que os jovens leiam. Em todas as gerações de jovens leiam esse livro. Esse livro é maravilhoso. Esse livro deve ser espalhado como folhas de outono. Esse livro é vida. Tem mensagens poderosas. E esse jovem se sentiu com tanta dor que nessa hora ele entendeu que não importava o quão pecador ele era, não importava se ele fosse excluído da igreja, toda vez que ele pecasse, Deus choraria por ele, porque Deus o amava. Então, nesse momento, ele se encheu de dor e caiu de joelhos ali, em praça pública, onde tinha o seu comércio. Não se incomodou com os carros passando, com as pessoas. Ele, de súbito, já estava de joelho. Enquanto fechou os olhos, ele sentiu o Espírito Santo o abraçar. E ele então começou a falar, Deus, eu me lembro de um menino que com 13 anos, no sertão do Nordeste da Bahia, entregou a vida a Cristo e se sentiu o homem mais rico do mundo. E ali, com seus pezinhos rachados, com a sua única roupa do corpo, decidiu como rico viver para compartilhar a riqueza do Evangelho. Mas o menino cresceu e se tornou um homem que parou de olhar para ti, olhou para o pecado dos outros, se viciou em pecados e hoje não consegue se libertar dos seus pecados. Deus, aqui quem está falando é o menino. Quando o menino terminar de orar, o homem pecador vai assumir o controle e vai voltar a pecar. Então eu te peço em nome de Jesus, se ainda há oportunidade de salvação para mim, porque eu estou sentindo o Senhor perto, eu já não te sentia mais, eu já não te ouvia mais. Então, se há oportunidade de salvação, em nome do Senhor Jesus, faça o que for necessário para eu parar de pecar e voltar a andar espiritualmente, porque hoje eu sou um paralítico espiritual. Ainda que o Senhor me torne paralítico como o irmão Júlio, que era um irmão da igreja de Jardim das Oliveiras, que era paralítico, e ele agradecia a Deus porque ele era um homem violento e pecador, e ele agradecia a Deus todo o culto de quarta-feira que Deus o deixou paralítico, porque assim ele não pecava mais e ele podia ter uma vida santificada. E o jovem falou, me torna como o irmão Júlio, mas não me deixa mais pecar e me salva. Em nome de Jesus, amém. Era mais ou menos meio-dia quando ele fez essa oração. E ali então começou a juntar-se nuvens no céu. Quando foi às 3 horas, estava começando a cair uma grande tempestade. Os amigos vieram com um carro, um Fusquinha no 69, colocaram os materiais para dentro. E ali sentou-se o seu sócio, a tia do sócio e ele do lado no banco da frente, bem apertadinhos. E eles estavam indo e a chuva bem forte e carros bons com desembaçador, com ar-condicionado, encostando porque a chuva era muito forte. E o amigo com o Fusquinha correndo. Então eles chegaram em um ponto que eles estavam indo na pista e aquele jovem ouviu claramente no seu ouvido: passe para o banco de trás agora. Ele olhou para o lado, não eram os seus amigos, lá fora a chuva, os carros, e ele então
Ele ouviu a voz claramente, mas decidiu ficar ali. Chegando lá na frente, o carro parou em um semáforo que estava quebrado. O guarda estava coordenando o trânsito. E ali então ele ouviu de novo a voz: passe para o banco de trás agora. E ele então falou para o pessoal: olha, eu vou passar para o banco de trás. E o amigo começou a tirar sarro: que é isso, você está com medo? Eu só estou correndo a 100 por hora com fusquinha. Eu vou contar para o pessoal lá onde você tira racha com carros à noite, que você estava com medo de andar num fusquinha como passageiro, tal e tudo, e vão tirar sarro da sua cara e tudo e tal. Entre as coisas erradas que esse jovem fazia, ele tirava rachas, corrida com carros turbinados, tal. Falou: eu vou contar lá, tal. E ali então ele ia decidir ficar, ele ouviu a voz de novo: passe para o banco de trás agora. E ali ele se lembrou do irmão Eduardo, que falou: eu vou orar e jejuar por você por 30 dias. E Deus vai falar com você. E quando ele falar com você, obedeça. E isso vai causar a sua conversão. Quando ele se lembrou disso, ele botou o pé no painel do carro, empurrou o corpo para cima, passou pelo banco, sentou lá atrás. E enquanto ele se acomodava, o guarda liberou o trânsito. O amigo desceu acelerando com o carro. E quando chegou na curva, na descida, a barra da direção do carro quebrou. O carro atravessou a contramão, vinha subindo uma carreta da Mercedes-Benz. Eles estavam a 105 por hora porque o velocímetro travou aonde o carro bateu. E eles se chocaram de frente. A última coisa que o rapaz se lembra, professor Matusalém, são de 4 faróis grandes e o símbolo da Mercedes-Benz no meio. O rapaz do motorista ficou em 8 pedaços. Emendaram ele errado 40 centímetros. Compraram até o caixão errado na época. A moça, conforme o carro bateu e veio a carreta veio esbagaçando, ela voou com a porta, caiu na pista. 4 peruas Kombi passaram por cima dela. Tinha a época de umas lotações de passageiros. Ela chegou no hospital viva ainda, mas não se parecia com nada humano que o senhor conhece. Ela morreu alguns minutos depois. O rapaz sofreu traumatismo craniano, rachou seu crânio. Ele teve 3 costelas quebradas, 2 perfurações de pulmão, trauma de coluna, bacia rompida em 2 partes, fêmur quebrado, bateu no painel, enfim, tiraram ele de dentro do carro. Enquanto o resgate vinha, ele ficou sangrando ali. Isso relatos de quem viu. Pegaram ele e levaram. Quando ele chega no hospital, ele foi ressuscitado ali, deram choques ali, porque ele teve uma parada cardíaca, ele reanimou, aí ele já passa a lembrar. Quando ele chega na sala ali, tinha faltado luz no hospital por causa da grande tempestade, estava só com gerador. Ele teve que sobreviver por algumas horas dopado de morfina para não morrer, com várias quebraduras no corpo. 3 igrejas adventistas, sabendo disso, porque aquele rapaz, ele era locutor no passado, ele era a voz de uma rádio adventista. Então 3 igrejas entraram em contato, as irmãs, era uma quarta-feira, dia 28 de janeiro de 1998, e então as irmãs se reuniram, o Ministério da Mulher já da época se reuniram e começaram a orar pela vida daquele jovem que agora era o único sobrevivente de um acidente. Todos morreram, até o motorista da carreta capotou, foi arremessado, morreu, mas aquele jovem sobrevivia, e elas começam a interceder. Enquanto estavam intercedendo ali, um irmão adventista chega, o jovem não conseguia enxergar, os seus olhos batiam, não conseguia falar, sua língua estava travada, mas ele ouvia. Então um amigo, um líder de desbravador chamado Nilson Amado, ele perguntou para o médico qual é a situação do rapaz. Ele: o que você é dele? Ele falou: sou irmão dele. Não era irmão carnal, mas era irmão. Ele falou: sou irmão dele. E ele falou o seguinte: olha, eu sou cirurgião ortopedista. Se ele sobreviver, eu vou operá-lo. Se ele sobreviver, porque tem que voltar a energia para então tirarmos chapas, raio-x, para poder então saber onde abrir. Mas até então eu fiz o exame manual. Eu examinei e o crânio dele rachou, está movendo, essa carne aberta na testa dele está movendo. Ele está jogando muito sangue para fora. Ele teve 3 costelas quebradas, eu senti as fraturas e as pontas das costelas e perfurou o pulmão. Se ele não morrer asfixiado pelo sangue, ele teve um trauma de coluna,
bateu a cabeça, abriu, o crânio deu uma rachada, ele teve trauma, não está sentindo as pernas, já furamos as pernas, ele não sente, não reage. Se ele sobreviver, ele nunca vai sair de uma cama e fatalmente não terá um juízo normal, será como um vegetal. Se tiver o juízo bom, pelo menos de cima de uma cama, ele nunca mais sai, porque ele também está sem força nos braços. E o jovem ouviu tudo aquilo. E as irmãs estão orando. Às 7 horas da noite, voltou a energia. E ali então, o rapaz já estava um pouco lúcido, já conseguia enxergar e ver. Levaram ele, tiraram as chapas e rapidamente levaram ele para a sala de cirurgia. E o médico está aguardando as chapas, e as irmãs e os irmãos estão orando pela vida desse jovem, pela restauração dele, pela restauração física. E ali então, quando chegam as chapas, né, de raio-x, o médico olha e diz: não é essa? Não é? Não é? Ele fala: onde estão as chapas deste rapaz? Ele falou: doutor, aí estão, ele é o único, os outros morreram, nós não tiramos chapas dos cadáveres, ele é o único nessa condição no hospital aqui. E ele falou: eu sou cirurgião ortopedista há mais de 22 anos, eu nunca errei um laudo manual, eu toquei e vi um crânio se movendo e rachado, essa chapa diz que é só carne aberta e que o crânio está intacto. E esse sangue todo, eu vi 3 costelas quebradas e toquei as pontas delas quebradas. Ele tem um pulmão perfurado, só que essas chapas dizem que o pulmão está intacto e que as costelas nunca foram quebradas. O fêmur não faz curva no impacto frontal, o fêmur quebra a bacia, só que o fêmur está atrás da bacia e a bacia está intacta, isso não existe. E ele continua sem sentir as pernas? Ou esse rapaz é feito de algo que se recompõe muito rapidamente, ou ele não é humano. Deram então anestesia e foi feita só uma luxação, colocando o fêmur no lugar, limpando ali, dando os pontos em alguns lugares que a carne foi rasgada. E então, às 11h40 da noite, o rapaz acordou, e quando acordou estava sozinho em uma sala com luzes em cima dele, olhou para suas pernas retas. Quando ele foi mover-se para sentar, as pernas não obedeceram. E então, quando as pernas não obedeceram, ele lembrou-se do que o médico falou no corredor: se esse rapaz sobreviver, se sobreviver, ele nunca mais sairá de cima de uma cama. E ali então gritou com um pouco de dor, porque sentiu dor na linha do corpo, da cintura, embora não sentia as pernas. E ali então o médico veio examinando e ele perguntou: doutor, o que aconteceu com as minhas pernas? E o doutor: não, é efeito da anestesia, não passou ainda. E ele falou: doutor, eu não sou da área da saúde, eu tenho amigos dessa área, anestesia geral passa geral. E eu ouvi o que o senhor falou para o meu irmão no corredor do hospital. Aí o médico: o que você ouviu exatamente? Sobre ser um vegetal e nunca mais sair da minha cama, de cima de uma cama. E o médico falou: filho, você se julga uma pessoa forte? E ele então falou: sou órfão desde os 9 anos. Eu tenho calos nas mãos e eu tenho sobrevivido até aqui. Eu acredito que eu sou forte, sim. Ele falou: nós fizemos o possível. Aconteceram algumas coisas estranhas aqui nessa noite, mas de alguma maneira a sua coluna sofreu um trauma e é como um sistema elétrico do corpo. Esse sistema elétrico foi rompido e os fiozinhos que ligavam os comandos das suas pernas foram desligados. Isso é irreversível. Você vai poder fazer muitas coisas, talvez numa cadeira de rodas, mas não vai andar mais, eu sinto muito. E o jovem começou a chorar, não a chorar de tristeza, mas de alegria, porque ele fez uma oração a Deus algumas horas antes, há exatamente umas 7 horas, algumas quase 10 horas antes, e ele falou: Senhor Deus, se for possível, torna-me um paralítico, mas que eu volte a andar espiritualmente para um dia entrar na tua cidade pelos portões celestiais. E aquele jovem então chorou de alegria. Dali teve alta, voltou para a igreja, se apresentou numa cadeira de rodas, os jovens da igreja choraram. E ele então começou a ser cuidado por uma família, mas os irmãos da igreja nunca deixaram de orar. E ele passou a andar espiritualmente, se converteu. Era um paralítico espiritual, se tornou um paralítico físico e voltou a andar espiritualmente, lendo os livros do Espírito de Profecia, lendo a Bíblia, pois agora ele tinha um desejo: ir e pregar o Evangelho em todo o mundo.
E agora, como estava numa cadeira de rodas, ele sabia que não iria estar praticando pecado, iria dedicar a sua vida, porque agora ele era um cristão verdadeiramente convertido. Porém, um dia, enquanto lia um livro com as suas pernas amarradas para não estarem abrindo, né, com a cordinha, uma criança errou um chute na bola, uma menina, com um tamanco de madeira e acertou a canela dele. E ele, ai, não faça isso, dói. Ele, dói? Mas peraí, mas eu não sinto dor. Por 6 meses, as irmãs da igreja não desistiram de orar por a cura daquele rapaz. Por isso a importância de fazer a missão através da oração. E quando aquele jovem falou isso, a casa dos irmãos que cuidavam dele se alegraram, os irmãos se alegraram. Mas ele fez uma oração a Deus. E se ajoelhou em espírito, porque era um paralítico ainda, né? E falou, Senhor Deus, o Senhor e eu sabemos que tipo de homem que eu me tornei. Eu tenho medo, Senhor, de voltar a andar e pecar. Eu tenho medo, Senhor. Senhor, eu pedi para ser paralítico e voltei a andar espiritualmente. Senhor, está tudo certo. Deixa-me como eu estou. Senhor, olha, eu vou dar estudos bíblicos, eu vou empurrar a minha cadeira, eu vou pedir para os irmãos me levarem. Está tudo bem. Assim como o paralítico que nós vimos da história, que Jesus falou, vá em paz, os teus pecados estão perdoados, e ele ficou contente, ele não achou ruim o Senhor não ter curado ele da paralisia. O Senhor curou ele da paralisia por causa da incredulidade dos fariseus. Assim como aquele homem, eu também estou contente. Senhor, olha, eu estou contente. O Senhor me curou da pior coisa, da paralisia espiritual. Porém, eu tenho medo, porque enquanto eu tive minhas pernas, eu andei mal. Então, eu te desobrigo disso. Não faça isso. Mas quem sou eu para dar ordem em Deus? Porém, se o Senhor vê que eu voltando a andar, eu vou andar como o Senhor quer, então faça-se a sua vontade. Mas não me deixe voltar a andar para voltar a uma vida de pecados. Que onde quer que eu ande contigo e que eu leve o Senhor para aqueles que necessitam. O jovem então começou a fazer a fisioterapia do lar, com a cadeira, com madeiras, com muletas. E passado o tempo, ele começou a andar com muletas. E quando ele retornou no médico, o médico, não é possível. Você não pode estar de pé, você não pode. E veio com aquelas agulhas e disse, doutor, não fure, porque agora dói. Não é possível. O seu caso é irreversível. Isso não ocorre. Você nunca vai andar sem essas muletas. E passado mais algum tempo, o jovem se esforçando, ele passou a andar com as muletas, sem as muletas, todo torto. Passado mais algum tempo, ele voltou no médico, você nunca vai andar corretamente, sempre vai andar todo torto. E o jovem começou a se alinhar, e um dia ele chegou andando reto diante do médico. Não, você nunca vai conseguir correr na sua vida. E o jovem começou a se esforçar, correr devagarzinho. E um dia ele chegou e correu no consultório. E o médico, não, você nunca vai conseguir saltar. E um dia ele foi saltar. Quando ele saltou, o trauma foi tão grande, porque os ossos ainda estavam encaixando, que ele desmaiou. Mas ele continuou saltando, os ossos se encaixaram e ele pôde saltar. E o médico, então, no outro retorno, disse, você nunca vai conseguir carregar peso na sua vida. E um dia, brincando de vôlei com jovens da igreja, um amigo que pesava mais do que ele, quebrou a panturrilha, ele jogou nas costas e carregou por 2 quilômetros até o posto de saúde. E então ele voltou no médico e o médico, olha, você nunca, ele, doutor, eu nunca mais vou vir aqui. Mas eu queria dizer para o senhor que Deus está me curando, e eu queria dizer, segundo a ciência, o que o senhor diz de mim, então, porque eu não consegui aposentadoria lá no INSS como aleijado, que eu cheguei andando, mas o senhor disse que eu não ando mais, virei uma piada lá. Então, o que eu sou? E o médico disse, olha, meu jovem, parece uma besteira o que eu vou dizer. Sabe aquelas lâmpadas antigas que às vezes o fiozinho se quebrava e ela apagava e alguns conseguiam enganchar o fiozinho e quando rosqueava ela acendia de volta? É o que aconteceu com você. Os fiozinhos se romperam. De alguma maneira eles se encostaram. A qualquer momento você pode estar dirigindo um carro e os fiozinhos desencostarem e você vai perder os comandos da perna. Algum dia você vai dormir e vai acordar, suas pernas não vão obedecer. Um dia você vai sentar numa cadeira e quando for se levantar, não vai se levantar mais. Um dia você pode estar andando em uma rua e suas pernas falharem, cair e você voltar para a cadeira de roda e nunca mais andar. Essa é a sua sentença enquanto você viver. Então naquele dia, eu disse para aquele médico, doutor, não importa por quanto tempo eu vou andar. O importante é como eu vou andar no tempo que Deus me dá. Daquele dia em diante, professor Matusalém, a obra
de alcançar os perdidos ocorreu na minha vida. Eu deixei de ser um cristão de fachada como os fariseus e eu me tornei um cristão verdadeiramente convertido. Daquele dia em diante, Rivaildo Freitas Cardoso, hoje pastor Rivaildo dos Santos Cardoso, casei-me e mudei o nome com o nome da esposa. Daquele dia até hoje eu dei mais de 8.000 estudos bíblicos. Pessoalmente, sentando-se em uma cadeira, eu preenchi mais de 3.500 fichas batismais. Cuidei de cerca de 40.000 pessoas do povo de Deus. Capacitei mais de 400 obreiros. E tenho ido pregado o evangelho onde quer que Deus me mande, com salário ou sem salário, com credencial de uma associação ou sem credencial. Porque todo cristão verdadeiramente convertido nasce no reino de Deus, não é como alguém que fica dentro da igreja, é como missionário. E a obra de um missionário é em busca daqueles que ainda têm que ser alcançados, como diz a lição. Pastor, que lindo testemunho, né? Nós agradecemos pelo belíssimo testemunho, né? E agora a gente entendeu que o Senhor contou o seu testemunho. Alguém acreditou, né? Alguém lhe chamou, alguém orou, né? E Deus operou o milagre, né? Maior de todos os milagres, tirar das trevas para a maravilhosa luz. Amém. Mas o milagre também na sua vida pessoal e no seu corpo, né? Isso é o poder de Deus. E Deus, ele faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Nós agradecemos pela participação e gostaríamos de pedir agora a sua oração e a sua saudação final, né? Primeiro a sua saudação e depois a oração neste momento. Amados irmãos e amigos, conhecidos que estejam acompanhando esse maravilhoso material que o professor Matusalém sempre propicia, que o Senhor te abençoe, professor Matusalém, por ter essa iniciativa, esse altruísmo, essa evidência de que o senhor é um cristão verdadeiramente convertido, porque está aqui na missão, produzindo material que alcança almas, fazendo a diferença. Que vocês também, meus queridos irmãos, possam fazer a diferença através de um celular, através de um computador, no seu ambiente de trabalho, porque para Jesus voltar é necessário não que um pastor Rivaildo, que um Luiz Gonçalves, que um Alejandro Bulhon, que um professor Matusalém pregue o evangelho. Para que Jesus volte é necessário que uma igreja pregue o evangelho. E essa igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha saudação é para que você, nesse momento, decida orar e pedir a Deus que te torne um cristão verdadeiramente convertido, como um dia isso aconteceu comigo e aconteceu com vários. E quando isso acontecer com toda a igreja, o Espírito Santo virá sobre todos nós. E então a obra que foi negligenciada por anos, ela será feita em dias. E Jesus voltará e nós viveremos na eternidade. Essa é a minha saudação final e o meu desejo. Oremos. Oremos. Amado Deus e Santo Pai, gratidão por todas as coisas agradáveis e também pelas desagradáveis. Pois as agradáveis são de ti e as desagradáveis também. Pois a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. E eu pude ver na minha vida que as coisas desagradáveis, vindas de ti, elas foram as que me tornaram uma pessoa melhor diante de ti e mais apto para salvar pessoas. Eu te peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor trabalhe na vida de cada filho da tua igreja e do teu povo, abençoando a vida deles, curando as suas feridas, capacitando cada um deles pela unção do Espírito Santo e que eles possam, batizados pelo Espírito Santo, junto conosco, comigo, com o professor Matusalém e com os outros líderes da igreja, possamos pregar o Evangelho para que Cristo venha e nós possamos desfrutar do reino de alegria na eternidade. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, pois cremos que em nome do Senhor Jesus, o Senhor já ouviu e atendeu esta oração. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando. Um lindo testemunho, amém. Uma belíssima explanação aqui da lição da Escola Sabatina. Eu tenho certeza que vai atingir corações. E a você, amém. Querido amigo, querido ouvinte que está em casa, que Deus continue te abençoando. Tua casa, tua vida, a tua saúde, o teu trabalho, os teus sonhos. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.